Olá, nesta aula de número 11 iremos abordar o conceito de estruturas de dados. Bom, como vimos nas aulas anteriores, bem como principalmente na aula 2, até então temos abordado os tipos básicos de dados: inteiros, floating, números reais, caracteres, strings. No entanto, essa linguagem de programação, a linguagem C, ela nos permite criar tipos estruturados, ou seja, podemos definir um tipo novo de dado em que esse tipo ele é composto por outros tipos básicos. Então, a gente pode pensar num tipo aluno, onde esse tipo estruturado de dados, chamado aluno, ele pode ter informações sobre o nome do aluno, ou seja, ele vai ter um atributo aluno, que vai ser do tipo string. O tipo estruturado aluno pode conter uma outra informação a respeito do aluno, chamada de matrícula, nome do curso, quantidade de faltas do aluno. Então, essa linguagem de programação, bem como outras, nos permite a criação do que é chamado de tipo estruturado de dado, que é feita através de tipos já existentes. Então, para a gente criar um tipo aluno, nós podemos utilizar strings, inteiros, float, como nós iremos perceber daqui a pouco. Temos três exemplos, certo, de como é que a gente pode definir esses novos tipos estruturados. Então, nós temos aqui um exemplo para um tipo ponto. Então, como é que isso é definido? Devemos utilizar essas palavras-chave: typedef, struct, abre chaves. Aqui nós iremos detalhar todos os campos que irão compor esse novo tipo estruturado de dados. E por fim, fecha chaves e o nome desse novo tipo que estamos definindo. Então percebam que, pensando aqui no R3, no espaço R3, nós temos que os pontos são definidos por três componentes: a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. Então esse tipo estruturado, chamado de ponto, ele vai ter três campos, certo? X, y, z, e esses três campos são do tipo float. Então percebam que nós, nesse caso, nesse exemplo, nós estamos criando um novo tipo, que aqui é utilizado o struct, criando uma nova estrutura chamada de ponto, e essa estrutura ela tem três componentes, tem três atributos, certo? Um segundo exemplo seria a criação de uma estrutura para representar os números complexos. Então, lembrando que um número complexo ele tem duas componentes: um número real e um número imaginário, né? Um componente real e um componente imaginário. Então, nesse caso, esse tipo estruturado que a gente está utilizando no número complexo, ele tem dois campos, dois atributos chamados de RE e M, para representar o componente real e o componente imaginário, ambos do tipo float. Então percebam que em ambos os exemplos, tipos básicos de dados estão sendo utilizados para compor esses tipos estruturados que estão sendo definidos no exemplo. E no terceiro caso, temos esse tipo aluno. Então a estrutura é a mesma: typedef, struct e abre chaves, fecha chaves, aluno, que é o nome do novo tipo. E esse tipo ele tem todos esses atributos, todos esses campos. Todo aluno, para essa estrutura, ele vai conter um campo para salvar o nome, um outro campo para salvar a matrícula, o nome do curso, a quantidade de créditos que já foram cursados e o coeficiente de rendimento do aluno. Como é que a gente faz isso no nosso código C? Bom, nós temos, no primeiro momento, a inclusão das bibliotecas, e em um segundo momento, antes do início da função main, devemos definir a nossa estrutura. Então perceba que neste exemplo,
está sendo definida uma estrutura automóvel, onde esse automóvel possui quais são as informações do automóvel. Um string para salvar a marca do automóvel, um string para salvar o modelo, o nome do modelo, um inteiro para salvar o ano do automóvel e um float para salvar o preço do automóvel. E posteriormente, nas nossas funções, nesse caso aqui apenas a função main está sendo utilizada. Nesta função main é possível declarar uma variável chamada carro do tipo automóvel. Então percebam que esse tipo automóvel, né, essa estrutura, foi definida antes da função, e no corpo das nossas funções é possível declarar variáveis do tipo automóvel, certo? E o acesso a esses campos, marca, modelo, ano e preço, é feito utilizando um ponto. Então, no primeiro momento é informado o nome da variável automóvel, e para acessar os campos, né, os atributos, deve ser utilizado o ponto. Então, para acessar a marca do automóvel, dessa variável carro, do tipo automóvel, é necessário informar o carro, que é o nome da variável, ponto marca. Então, com isso, é possível fazer tanto a leitura quanto a impressão dessa informação na tela. Então, como marca é do tipo uma string, podemos utilizar a função gets para fazer a leitura. Então, a gente informa aqui o carro.marca. Posteriormente, está sendo informado aqui o modelo do carro. Então, carro.modelo. E, em seguida, estão sendo lidos, né, as informações referentes ao ano e ao preço do carro. Neste caso, como o ano e o preço são dos tipos int e float, está sendo utilizado, neste exemplo, as funções scanf, daquela mesma forma que vínhamos trabalhando. Então, o primeiro componente é o formato da informação que vai ser lida, o código %d e %f para representar inteiro e o float, e nesse caso o nome da variável, que é carro, ponto ano. Então, neste exemplo, o número inteiro que será lido vai ser armazenado no atributo ano da variável carro. E, de forma similar, o número real que vai ser lido nesta linha 22 vai ser armazenado no atributo, no campo preço da variável carro. E, por fim, essas informações que foram lidas anteriormente são exibidas utilizando esses printfs. Então, esses atributos, esses campos, essas informações dessa variável carro estão sendo acessados utilizando o ponto. Então, nome da variável, que é do tipo automóvel, ponto, o atributo, o campo que você quer exibir. Então, ponto marca, ponto modelo, ponto ano e ponto preço. Então, vamos ver um exemplo aqui no Gini. No primeiro momento está sendo definida esse tipo, essa estrutura chamada automóvel. Recapitulando que essa estrutura ela tem que ser definida utilizando essas palavras-chave, typedef, struct, abre chaves, define quais vão ser os campos, os atributos dessa estrutura, por fim fecha a chave e atribui o nome que vai ser utilizado como novo tipo de dado, certo? Então, no caso desse automóvel, estou definindo aqui a marca, modelo, ano e preço. Marca e modelo são strings, ano inteiro e o preço um float. No corpo da função main, é possível declarar uma variável, nesse caso com o identificador carro, do tipo automóvel. E conforme vimos nos slides, o acesso a esses campos é feito utilizando o nome da variável, ponto, nome do campo, certo? Eu vou executar esse exemplo. Então, no primeiro momento é solicitada a marca do carro, vou informar aqui Volks, modelo do carro, modelo Gol, ano 2013, valor do carro 25.000. Então, ao final, são exibidas as informações que foram lidas. Marca Volks, modelo Gol, ano 2013 e valor 25.000, certo?
Em um segundo exemplo, nós temos a utilização daquela estrutura que foi definida para representar um ponto. No exemplo desse slide, nós temos um ponto no R2, certo? Um ponto contendo apenas duas dimensões. E queremos calcular a distância entre dois pontos no plano, né? No R2. Então, nós temos a fórmula da distância, que é a raiz justamente das potências das diferenças dos componentes dos pontos, né? Aquela velha distância euclidiana. Então, nós temos a definição da estrutura ponto, utilizando typedef struct. Lembrando que um ponto, como ele está no R2, ele possui duas coordenadas x e y. Após a definição da estrutura, podemos utilizar esse tipo, né, para a declaração de novas variáveis. Então, indo aqui diretamente para o Gini, para a gente poder ver a execução desse código, nós temos a definição da estrutura. Além disso, diferente um pouco do que está no slide, eu defini uma função chamada de Euclidean Distance, que computa a distância euclidiana entre dois pontos, que eu chamei aqui de P1 e P2. Então, neste exemplo, eu estou tanto utilizando esse conceito novo da aula de estrutura, como estou utilizando também a definição de funções, que foi o conteúdo da aula passada, certo? Então, eu estou definindo uma função que ela computa a distância euclidiana entre dois pontos, que eu estou chamando de P1 e P2, que são do tipo ponto definido anteriormente. E essa função ela retorna um número real que representa a distância. Então, o retorno da função é a raiz quadrada, conforme aquela equação que nós vimos no slide. Então, na função main, nós temos no primeiro momento a definição dessas variáveis P1 e P2 do tipo ponto, que é justamente o tipo definido no início, e posteriormente a leitura das coordenadas dos pontos. Então, neste primeiro momento, das linhas 16 a 20, estão sendo lidas as coordenadas do primeiro ponto. Então, percebam que a variável P1 é utilizada no scanf, e para armazenar, para ler a primeira coordenada, é utilizado o ponto x, e a coordenada y é utilizado o ponto y, que foram os campos, né, os atributos definidos na nossa estrutura ponto. Posteriormente, está sendo feita a leitura das coordenadas do segundo ponto, e por fim, através do printf da linha 28, a distância euclidiana entre os pontos está sendo exibida. Então, eu estou fazendo a chamada da função, passando os parâmetros, os dois pontos, né, que são P1 e P2. Lembrando que a nossa função, definida na linha das linhas 9 a 11, ela tem como parâmetros dados de entrada dois pontos, né, P1 e P2, do tipo ponto que foi definido na nossa estrutura. Então, eu vou executar esse exemplo para que possamos ver como é que seria. Então, vou digitar aqui coordenadas aleatórias, certo? Vou passar o primeiro ponto, coordenadas 1 em 1, e o segundo ponto, vou passar as coordenadas 3 e 3. Então, neste caso, a distância entre esses pontos está sendo informada como esse valor exibido na tela, certo? Então, percebam que essas coordenadas estão sendo armazenadas nos campos x e y de cada ponto P1 e P2, certo? Então, aqui nós temos um segundo exemplo da utilização do conceito de estrutura para representar tipos compostos. E no terceiro exemplo, nós temos a combinação do conceito de estrutura com o conceito de vetor. Então, assim como nós tínhamos vetores de inteiros, de números reais, vetores de caracteres para representar nossas strings, nós também podemos ter vetores
dos nossos tipos que foram definidos. Então, se eu defino um tipo aluno, eu posso ter um vetor associado a essa estrutura, certo? Então, neste exemplo, está sendo definida a estrutura aluno. Então, cada aluno, nessa estrutura, ele possui um nome, a matrícula e um curso. Todos são strings, vetores de caracteres. E, posteriormente, na função main, está sendo declarado um vetor do tipo aluno, vetor contendo 40 posições. Está sendo utilizado um for para fazer a leitura das informações desses 40 alunos e, em seguida, as informações cadastradas, as informações dos alunos cadastrados estão sendo exibidas nesse segundo laço, nesse for. Vou ilustrar esse exemplo também no Dino, para que seja possível a gente ver esse programa executando. Então, no primeiro momento eu defini uma constante que eu chamei de quantidade de alunos. No slide nós tínhamos 40 alunos, mas para fazer a inserção dos dados de 40 alunos fica um pouco demorado, então limitei para 5. Assim como no exemplo do slide, estou definindo a estrutura aluno com nome, matrícula e curso, todos representados por vetores de caracteres. E na função main estou declarando a variável alunos do tipo aluno, contendo essa quantidade de posições, que foi definida como 5. Então, nesta linha 13, estou declarando um vetor do tipo aluno com 5 posições. E, assim como no exemplo, um primeiro laço para fazer a leitura dos valores dos campos desses 5 alunos e, por fim, a exibição dos campos dos alunos cadastrados, certo? Então, lembrando aqui que o acesso a esses campos é feito utilizando ponto, e assim como tínhamos com vetores de tipos básicos, nós também temos o uso dos colchetes para acessar as posições do vetor, e a partir do momento que eu tenho a posição que eu quero salvar ou exibir a informação, eu utilizo o ponto e o nome do campo para fazer a leitura do valor e armazenar, ou para fazer a exibição do conteúdo, certo? Então, nós temos o nome da variável, a posição sendo acessada pela variável i do nosso laço, então o i vai variar entre 0 e 4, e por fim o acesso ao atributo, ao campo especificado aqui na ordem da leitura. Primeiro o nome, depois o curso, depois a matrícula. Então vamos executar esse código para ver como é que funciona. Então, no primeiro momento é pedido para informar o nome do aluno, informar o nome Renê, nome do curso, Ciência da Computação, e uma matrícula 100. Segundo aluno João, nome do curso Engenharia da Computação, matrícula 200. Terceiro aluno Maria, Sistemas de Informação, matrícula 300. Então, nesse passo, a leitura dos dados dos 5 alunos está sendo concluída e, por fim, os dados desses alunos que foram cadastrados estão sendo exibidos no segundo laço. Então, nome do primeiro aluno Renê, Ciência da Computação, matrícula 100, segundo aluno João, Engenharia 200 e assim sucessivamente, até chegar ao último aluno Joana, Ciência da Computação e matrícula 500 também. Também não, 500, né? Então, um terceiro exemplo para ilustrar o conceito de estrutura, como é que pode ser utilizado. Então, o primeiro passo é definir a estrutura utilizando essa sintaxe, né? Typedef struct, entre chaves os campos e por fim o nome do novo tipo que vai ser utilizado.
E esse tipo que está sendo definido antes aqui, né, normalmente nessa posição, entre a inclusão das bibliotecas e as funções, posteriormente é possível declarar variáveis com esse tipo que foi definido nesse local do programa, certo? E também é possível utilizar vetores juntamente com esses tipos que foram criados, certo? Por nós. E para fixar um pouquinho, né? Para que você aí possa praticar um pouco esses conceitos que foram aprendidos, eu já estou fornecendo uma estrutura, estou chamando de automóvel, que basicamente é aquela que nós vimos com algumas informações a mais. Então, nesse exercício você vai considerar uma locadora de automóveis, que vai ter uma frota de veículos com 200 veículos. Para cada veículo, essas informações aqui devem ser armazenadas. Então, a marca, o modelo, o ano, a quilometragem, a quantidade de portas e a cor. E com base nessa estrutura desse slide, você vai criar 3 funções, certo? Uma que vai informar a quantidade de veículos com uma determinada marca. Então aqui você vai criar uma função que vai receber um vetor, certo? Com 200 veículos do tipo automóvel. E como segundo dado de entrada vai receber uma marca, certo? E com base nessa informação, você vai buscar no vetor todos os veículos que possuem a marca informada como parâmetro de entrada da função. Para cada veículo que tiver a marca, você pode incrementar a variável e a função vai retornar o valor final da variável, certo? Uma segunda função pede para exibir, né, a quilometragem média dos automóveis de determinado ano. Então, da mesma forma, você pode implementar uma função que vai receber o vetor de automóveis e vai receber um ano. E com base nisso, vai varrer, né, vai percorrer todos os elementos do vetor, procurando pelos veículos com esse ano informado, e vai incrementando uma variável e ao final computa a média, conforme a gente já viu alguns exemplos, e a essa altura provavelmente você já consegue computar a média de forma muito tranquila. E por fim, essa sua solução, esse seu programa, deve também informar a marca e modelo dos carros com uma determinada cor, certo? Então aqui você pode também fazer uma função que vai realizar essa operação. Então, praticar esse conceito de estrutura, a estrutura em si já está sendo fornecida, então utiliza aí vetor combinado com estrutura para resolver esse exercício, e também principalmente no The Huxley existem diversos exercícios praticando esse conceito de estrutura, certo, pessoal? Então espero que tenha ficado claro esse conceito. Quaisquer dúvidas, coloquem nos comentários. Bons estudos e até a próxima aula, certo? Um abraço.